para sair dos 54%. Então, o erro do passado, para ter um ajuste no futuro, demora bastante. Então, o que determina a legislação? Que o erro do passado não ocorra. O erro do passado significa um severo e permanente controle do número de pessoas, salários sendo praticados dentro de uma prefeitura. Essa é a pedra de toque mais forte que está dentro da lei de responsabilidade fiscal, mas parece que não foi bem observada. E veja só, aqui é o número total de servidores, pessoas em cargos de comissão ou concursados. O que nós temos em março de 2012? 5.246. Em pouco tempo, vai para 5.640. O tempo é curto, mas o crescimento é de 400 indivíduos. Quer dizer, isso aí, um percentual aí, quase 10% do número de pessoas. Depois, tenta-se fazer uma correção antes do final do ano, antes de chegar em dezembro de 2012, mas essa correção em dezembro de 2012 não chega ao patamar de março. Mas veja bem, o acúmulo do que foi gasto excessivamente, ou seja, um número grande de pessoas, ou um número acentuadamente grande, porque veja bem, se houvesse um crescimento numa linha um pouco menos inclinada, a gente poderia dizer que foram contratações que vieram ocorrendo, dada a expansão da cidade, a expansão da população, qualquer coisa. Não, é um número grande num período de tempo curto. Para referendar que essa expansão foi exagerada, é só ver como ela declina uma certa rapidez até dezembro de 2012. Quer dizer, é uma gordura. Essa gordura que ocorre de março de 2012 até novembro de 2012, mantém seus reflexos por 12, 13, 14, 15, 16 meses adiante. E só pode ser revertida também num período como esse. Então, qual é o erro? O erro está cometido aqui. Quem paga a conta? Quem vem depois. Aqueles 5.377 que é observado em junho de 2013, ele tem que declinar a 5.246 indivíduos, ou até um pouco menos, para chegar próximo daquele número dos 15 milhões de folhas de pagamento. Como é que ele declina? Como eu já falei, é impossível promover as demissões, e é impossível promover a contração dos salários. Isso é impossível de ser promovido. Então, o que tem que ser? Um processo natural. As pessoas que venham saindo, dada a situação de onde elas saíram, não sejam repostas. A situação que elas saíram é a seguinte: é óbvio que o setor de saúde e educação tem muita rotatividade e a reposição é quase que automática e obrigatória. Reposição, se aposentou e coisa e tal. Esse é um setor que dificilmente você pode cobrir. Mas sempre há algum setor onde isso pode ser postergado, ou substituído, por nova tecnologia, sei lá, o indivíduo saiu. Eu, quando me aposentar da Unesp, que isso vai acontecer daqui a 6 anos, provavelmente serei substituído. Mas pode ser até que aqueles ensinamentos que eu tenho, dados até hoje, se tornem totalmente desnecessários. Não se faz nem a necessidade de substituir, porque não precisa ensinar mais contabilidade pública para ninguém. Pode ser que venha a ocorrer. Mas isso é uma situação mais difícil. De qualquer maneira, a diminuição do total de servidores, desse patamar, pelo menos próximo a março de 2012, e deixando a folha de pagamento próximo dos 15 milhões, é uma medida que tem que ser uma meta. Ser uma meta não significa que essa meta vai ser atingida, mas é um referencial para ver se chega perto dela, pelo menos por um período razoável. Razoável que eu digo como vou falar mais para frente, um período um pouquinho maior que só um exercício. Mas indo um pouquinho além, nós falamos de dívida e coisa e tal. Nós falamos do crescimento das despesas, e por isso eu chamei a atenção o crescimento das despesas que mais impacta aqui a folha de pagamento. Agora vamos ver um outro que não aparece tanto, que não é um número tão visível, que é a relação entre a receita orçamentária e os valores investidos. Observe aí nos 2 últimos anos, 2011 e 2012, normalmente manter que eu chamaria de investimento sobre receita orçamentária, uma taxa de investimento é mais ou menos algo próximo de 10%. Normalmente é mais ou menos isso. O que está nessa conta investimento?
Investimento nem sempre é expansão. Construir uma nova escola, construir uma nova roupa, construir alguma coisa nova. Investimento também é a compra de um equipamento que se deteriorou. Aparece. O computador está velho, comprei outro, vai aparecer na conta de investimento. Então, investimento também é reposição. O que acontece em 2012? Como a conta de investimento é uma conta que pode ser postergada, estou precisando de um computador novo, não tem como comprar esse ano por falta de verba, então, deixa-se de fazer. O que aconteceu no ano de 2012? Esse número cai abruptamente, 33 para 17 milhões. E o peso relativo da conta de investimento também cai para um patamar bastante baixo, 4%. O que aconteceu? Muita coisa que deveria ter sido substituída naquele período, caminhão que já dá mais de 600 mil quilômetros rodados, então não foi comprado. Então, foi deixado para o ano posterior. Então, você onera o período posterior, dizendo aquilo que não foi feito no passado precisa ser feito, e mais ainda, aquilo que está se apresentando agora no teu presente também precisa ser feito. Então, o investimento tem que, para recuperar o que não foi feito, tem que ultrapassar os 10%, chegar lá nos 15%. Então, 17 milhões é pouco, você vai precisar de mais ou menos 45, 52 milhões de reais para recuperar o investimento não feito e voltar ao patamar de investimento que você precisa fazer. De novo, é uma dívida não declarada que acaba onerando aquele que está assumindo, aquele que está pegando esse patrimônio para resolver. Só para mostrar isso que eu estou dizendo, dessas variações, essa curva vermelha aí é a variação da receita orçamentária, e aí a conta de investimento sobre a receita orçamentária e a própria variação da receita orçamentária. Quer dizer, ela dá uma oscilada forte e a conta de investimento sobre a receita vai se comprimindo, cada vez mais. Né? Ou seja, esse número é mais difícil de ser demonstrado, mas quando a gente chega e fala assim, eu preciso de 17 milhões que não foram realizados ano passado, mais os meus 30 milhões desse ano, esse número se apresenta de forma inequívoca para quem tiver que responder por isso. Outra coisa aqui é a relação entre ativo circulante e passivo circulante. Isso está lá também no balanço financeiro. O ativo circulante são os recursos de curto prazo. O passivo circulante são os compromissos de curto prazo, as dívidas de curto prazo, apresentadas lá no balanço patrimonial. Falei financeiro, desculpe. Balanço patrimonial. O que isso aí, esse número nos revela? Né? Essa conta aí, do 0,40 direito, 68, 59, 40, 28 e finalmente 16. Revela para o seguinte: para cada R$1 de dívida, há sempre centavos disponíveis. Ou seja, quando assumiu a nova gestão no dia 1º de janeiro de 2013, ele tinha para cada R$1 de dívida, 16 centavos disponíveis. Né? Essa é uma conta que você faz tanto para a prefeitura como você faz para empresas, faz para o Estado e para a União. Naturalmente, um número nada desejável. Você tem uma fila de mais ou menos 5 fornecedores sem receber, enquanto que um talvez vá receber o valor que você precisa pagar para ele. 5 brigando com você e um feliz contigo. Uma situação nada agradável. E aí, para a gente dar uma visualizada nessa questão dessa pressão de curto prazo, a gente olhar para um número que é importante, que é, de novo, os tais dos restos a pagar. E aí a gente vê que a situação é mais grave ainda. Enquanto eu tenho uma disponibilidade de 5 milhões, eu tenho um resto a pagar de 76 milhões. Mas veja bem, esses 5 milhões que eu tenho disponível, na realidade, eu não tenho ele disponível. Porque eu tenho que repor a maior parte desse valor, porque ele foi desviado, 35 milhões. Então, esses 5 milhões que estão aí disponíveis, não estão disponíveis, estão em fundos vinculados, e mais ainda, há uma parte que seria denominada disponível, mas que não vai ser disponível, precisa ser devolvida. Então, eu tenho 76 milhões de restos a pagar, sem nenhuma disponibilidade. Aliás, eu teria, sei lá, menos 30 milhões de disponibilidade. Vou fazer uma conta um pouco mais generosa, menos 20 milhões de
de recursos disponíveis. Isso aí a gente pode ver essa questão também por esse gráfico aqui, mas eu não vou me deter muito nele, não. Só uma coisa, esses números todos vão ser, todos esses gráficos, todos esses slides, sem exceção, vão ser disponibilizados por qualquer um que se interesse, talvez aí na página da própria prefeitura de Marília. Agora, só para mostrar isso que eu estava falando, essa conta aqui, ó. O vermelho são os créditos a pagar, o azul é o disponível. A gente vê do lado, em 2012, é um jogador de basquete, e do lado esquerdo é um indivíduo infinitamente, talvez um menezinho, bem menor do que ele, né? Uma desproporção bastante elevada. Se a gente for ainda contabilizar os valores desviados, aí vai ficar um pouco pior. Aí, então, entramos nessa questão de endividamento da prefeitura. Hoje, quanto que é a dívida total? Só avançando um pouco. Junto a essa dívida total que aparece ali, tem os 35 milhões que podem ser somados, que vão ter que ser devolvidos. É uma dívida. Não como essa. Aqui está a dívida total. O que tem ali? Ó, 214 milhões de dívida total. Esse número ficou um pouco difícil de ser levantado, porque o balanço patrimonial, onde devia aparecer esse número, não estava muito claro. Então, teve que ser levantado por outras informações que não aquelas que tinham sido publicadas. Foi o único caso de um número que eu tive que buscar em outro lugar. Se alguém conseguir mostrar no balanço patrimonial posteriormente de 2012 esses números, de maneira humilde e sincera, eu agradeço, porque eu não consegui achar isso aí, posso dar errado. Mas o que eu chamo a atenção é o verde, né? A cor verde sempre chama a atenção, né? Normalmente está em segunda, mas aqui está em primeira. É a conta das precatórias, né? Essa conta de precatória, alguém fala assim, não, mas tudo bem, isso aparece como uma dívida fundada, portanto, de longo prazo. Não é verdade. Ela não é uma dívida de longo prazo, ela é uma dívida de precatória. Dívida de precatória é por ação judicial. Não tem longo prazo. É uma deliberação que obriga o pagamento. E o que acontece hoje? A prefeitura tem uma obrigação de desembolsos por conta dela. Vou fazer uma analogia. O prefeito Haddad de São Paulo, há umas 3 semanas atrás, foi publicamente reclamar da sua dívida e a sua negociação com o governo federal. Qual é a reclamação dele? Embora a prefeitura de São Paulo venha honrando sistematicamente, sua dívida vem crescendo. A pressão continua. Então, essa dívida é uma dívida ainda não calculada exatamente. Isso é o estoque da dívida. Ainda tem mais juros a serem incididos e tudo mais. E mais ainda, por obrigação legal. Portanto, dívidas em que você já está lá no cerrado há muito tempo e tem que pagar. Não tem conversa com ela. Então, não é uma dívida qualquer. Se esse número fosse bem menor, tem precatória, de longo prazo, mas bem menor. Normalmente, quando a gente observa indivíduos, municípios, numa situação de endividamento bastante onerosa, é porque esse item precatória aparece com um maior monta. E ele é objeto de apontamento, inclusive, de tribunal de contas e tudo mais. Porque são dívidas judiciais. São dívidas que já foram julgadas. Portanto, a justiça é que está dizendo, não é alguém que está reclamando, são dívidas. E chega em segundo lugar os 76 milhões dos restos a pagar. Restos a pagar, eles se diferenciam entre restos a pagar processados e não processados, como aparece na 4.320. Os restos a pagar processados são aqueles que são liquidados, ou seja, há uma obrigação de pagamento. O serviço foi prestado, o material foi entregue. E os não processados são aqueles valores empenhados. Processados ou não processados, são despesas a serem pagas. As liquidadas são despesas que inequivocamente deverão ser pagas. Mas todos são restos a pagar. Fazer uma distinção entre resto a pagar A e resto a pagar B, e utilizar o resto a pagar A de menor monte para dizer que a dívida não é tão alta, é um falseamento dos restos a pagar. Um falseamento
da dívida de curto prazo. Os restos a pagar são os restos a pagar em ponto final. E aí, pior ainda, usar os restos a pagar não processados para dizer, são os importantes, como se os liquidados fossem os menores. É o contrário, os liquidados são de maior peso. Isso porque eu li no documento que fala isso. E está agindo de maneira a distorcer a realidade. Os outros números também não ajudam nada, né? Débitos parcelados e tudo mais. Enfim, o peso dessa dívida não é pequeno, né? Que é uma dívida que pressiona diretamente o caixa da Prefeitura de Marília no exercício de 2013. Pode estar classificado onde quiser no balanço patrimonial, pressiona do mesmo jeito. São 76 milhões e mais, acho que 12 milhões aí dos valores decorrentes precatórios por ano ou por mês? Por ano. Por ano. Então acaba pressionando do mesmo jeito. Agora é aquela mesma conta só da chamada dívida fundada interna, a dívida que lá tirado os restos a pagar, só para a gente ter o tamanho dessa proporção, e aí, de novo, né, as precatórias aparecem num número maior. Eu somei lá para a gente ter a visão também um pouco mais ampla, senão esse número de 70% sobressai tanto, não, ela tem que ser relativizada, ela pesa, mas ela tem que ser relativizada com relação aos restos a pagar. Aí, o que isso tudo causa? O tal do resultado patrimonial que a gente observa lá na demonstração das variações patrimoniais. O que é a demonstração das variações patrimoniais? Se houve um superávit econômico ou déficit econômico. Superávit econômico significa que o patrimônio da prefeitura cresceu. Déficit econômico significa que o patrimônio da prefeitura diminuiu. Então, numa série de 7 anos, por apenas 2 vezes, o patrimônio da prefeitura, em 2009 e 2011, cresce. Mas todos os anos, ele decresce. Basta o ano de 2010 para neutralizar o crescimento observado em 2011 e 2009. Né? Então, seria mais ou menos o seguinte: se fosse aqui uma assembleia de acionistas, eu estaria dizendo, não vai ter nenhuma distribuição de dividendos esse ano, porque nós não tivemos nenhum aumento no nosso patrimônio para fazer uma divisão de dividendos. E se fôssemos nós acionistas, não de uma SA, mas de uma empresa fechada, as ações que nós colocamos vão valendo menos agora. Então, é uma perda patrimonial, né, da prefeitura. E isso é outro número que não aparece claramente na conta de orçamento, na hora que vai fechar o orçamento, não aparece claramente também na hora que você vai ver seu fluxo de caixa. São números não aparentes, não evidentes. Só para chamar a atenção o seguinte: todos esses números estão aí. Todos eles são objetos de balanços que a legislação determina. O problema é prestar atenção a eles e saber interpretá-los. Então, aí, você está vendo, de maneira cumulativa, uma diminuição do total do patrimônio da prefeitura. Aí, os próximos 3 slides é para parte escrita. Vou ler junto com vocês. Os seguintes déficits orçamentários decorrem do aumento das despesas superiores às receitas. Pode parecer uma coisa meio óbvia, mas não é. É que quando você vai promover um ajuste fiscal, existem as alternativas: ou aumenta a receita, ou diminui a despesa, ou faz as duas coisas simultaneamente. O que se recomenda aqui é que faça um controle, né, porque estamos elegendo as despesas como um problema. B, houve no período um crescimento do montante dos restos a pagar em relação da receita, ou seja, quando os restos a pagar vem crescendo no processo acumulativo, a atenção é que evitar isso, para comprometer cada vez menos. O orçamento é um número, o resto a pagar é uma pressão que não aparece claramente no orçamento no final do ano. C, a receita disponível após os descontos dos restos a pagar foi cada vez mais distante da arrecadada em termos nominais no período de 2009 e 2012, que é aquele slide lá que eu mostrei. Os saldos financeiros verificados nos balanços financeiros foram em termos nominais declinantes em todo o período. Caso essa mesma comparação fosse realizada em termos reais, seriam mais declinantes ainda.
Não está ocorrendo desde dezembro de 2012 o disposto na Lei Complementar 101/0, a Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto à relação da despesa pessoal com a receita corrente líquida. O patrimônio tem sido comprometido por sucessivos débitos econômicos, observados na demonstração das variações patrimoniais. E G, a relação positiva entre ativos circulantes e passivos circulantes, que possibilita dispor de recursos para vender a créditos adicionais, não vem ocorrendo. Se houvesse uma relação boa entre ativos circulantes e passivos circulantes, fechados no ano, até aquele orçamento que foi apresentado, ele poderia, no ano subsequente, ser reforçado. Como ele não veio acontecendo, não dá nem para dizer, olha, fizemos uma economia de recursos que poderia ser aproveitada no exercício se não vem ocorrendo. E H, a relação entre ativo e ativo circulante e passivo circulante é decrescente em todos os anos da série, que é 2007 a 2012, é verificado e mostra-se indevidamente mínimo no ano de 2012. Isso tudo que eu escrevi aqui são as observações que eu falei, vou deixar por escrito para não haver dúvida entre o que eu falei e o que está escrito. E, finalmente, as recomendações que eu sugiro, né, que naturalmente faço recomendar remédio amargo para os outros. Promover um ajuste entre receita e despesas por meio da contenção das despesas por um prazo maior do que um exercício fiscal, mais um ano. Repor a folha de pagamento para um patamar próximo de 15 milhões não se faz em um mês nem em 2. Demora mais tempo do que isso. Mas o ajuste de despesas também não é um processo fácil. E o ajuste de despesas descobrir onde é que está ocorrendo desperdício. Infelizmente, sempre está ocorrendo desperdício. Infelizmente, sempre há onde evitar o desperdício. Isso a gente faz pessoalmente, imagina numa prefeitura, ou no Estado, ou na União. Sempre ocorre o desperdício. B, nesse processo de contenção de despesas, privilegiar a eliminação de desperdícios que deve ocorrer no item de custeio. É a conta de custeio que, infelizmente, ela não é uma conta tão evidente quanto a folha de pagamento. A folha de pagamento fala o número de pessoas, salário médio, vantagens e coisa e tal. Mas o item custeio não, é mínimo. Quando eu cheguei lá em Aquário, eu fui ver que havia adiantamento, deixar recursos na mão de servidores, num número grande de servidores. Então, imediatamente eu retirei esse valor da mão de uma parcela de pessoas, razoável. Isso não foi feito um sorriso e muito menos recebido pelos outros com sorrisos e beijos, mas foi feito. E também havia abertura de despesas diárias num número razoavelmente elevado. Só para vocês verem, esses dois itens pequenos significaram, na ponta do lápis, de imediato, uma economia de R$60 mil. Faz a conta, dá R$720 mil no ano. Faz a conta, dá uma creche no prazo de 2 anos. Que subia. Bem, sumia porque as pessoas estavam embolsando indevidamente ou qualquer coisa desse tipo. Provavelmente uma parcela sim, mas não diria a totalidade. Mas o tempo que você não tinha controle de como isso estava sendo feito. Estava descontrolado. A mesma coisa que você chegar na sua casa e a geladeira, você não degela ela, faz tanto tempo que o gelo está do refrigerador, está deixando a porta levemente entreaberta, e aquilo está fazendo gastar energia. Aí você vai lá, descongela, tira o gelo e fecha direito a porta. E aí diminui em centavos ou em poucos reais a tua conta de energia elétrica. Como você não prestou atenção porque dá trabalho naquilo lá e alguém chama atenção, existe, eu acho que vocês vão chegar em casa hoje à noite, todo mundo vai olhar se a porta da geladeira está fechando direito, e vai descobrir que está jogando centavos fora. Tem um porquinho de porcelana em casa, eu ponho uma moedinha de R$1 nele, está pesadinho. Então imagina a mesma coisa, toda vez que você está botando 2, 3 moedinhas a cada semana ou cada 3 dias, é que você vai acumulando e vai se perdendo. O item custeio, ele funciona muito assim, pequenos desperdícios. Então, precisa prestar atenção nele, dar maior eficiência. Nós fazemos isso nós mesmos. Né? A gente, quando o indivíduo fala assim, passei aí para a prefeitura em vez de carro e de bicicleta. Diminuiu meu colesterol, meu peso está bom, e economizei o suficiente para viajar para Bariloche. É isso mesmo que acaba acontecendo. Entendeu? Então, são pequenas coisas que precisam ser feitas e que vão dar, no longo prazo, um impacto razoável. E não se presta atenção nisso.
e particularmente no elemento de material de consumo. Material de consumo é sempre um problema em todas as organizações. Como eles são escassos, as pessoas criam o tipo de terra que guardam aquelas coisinhas do ovo da área, um monte de gente guarda para o momento que precisar. Pode ser que no momento que precisar aquilo lá venha a correr daqui a uns 14 anos, mas ele está guardando, porque vai que precisa. E aí está com estoque de risco de papel, um monte de coisa lá que não precisava, infelizmente, porque existe essa prática. C. Promover em prazo mais curto possível a contenção das despesas pessoal em acordo com o recomendado na Lei Complementar 101/00, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso é uma questão crucial. Tem que sair desses 54%. Tem que sair desses 54%, porque é uma questão legal. Não adianta postergar ela. Tem que ter um enfrentamento nela. E buscar novos recursos externos que possibilitem atender a capacidade de investimento da Prefeitura, como meio de evitar a postergação de investimentos iniciados em 2012. Sinteticamente, isso que eu estou sugerindo aqui já foi feito em outras prefeituras. Vou citar a Prefeitura perto de Araraquara, a Prefeitura de São Carlos, na primeira gestão do Hilton Cardoso. Ele fez exatamente isso que está sendo falado. Ele fez uma série de ajustes, coisa e tal, e conseguiu garantir a sua capacidade de investimento, principalmente por transferências federais. Você não dava conta. Agora, é uma situação de uma prefeitura, mas bem pior do que a gente pode hoje analisar aqui, bem mais grave. Mas é uma saída mais ou menos assim, quer continuar investindo, fazendo coisas, convênios, transferências voluntárias e tudo mais. Só para dar uma ideia do seguinte, Ministério da Cidade, isso ficou bastante falado desde junho, dado as mobilizações populares. Existem várias linhas de crédito no Ministério da Cidade que estão mais do que subutilizadas. Por quê? Porque as prefeituras, no Brasil afora, desconhecem a existência dela e, se conhecessem, não teriam capacidade técnica para formular projetos para entrar nele. Então, existe uma disponibilidade razoável de recursos em programas estaduais, principalmente federais, que muitas vezes não são acionados por desconhecimento e por incapacidade técnica de associar. E isso, infelizmente, acontece na esmagadora maioria das prefeituras. Então, ir atrás de recursos, saber que eles existem, é uma atenção que deve ser redobrada agora, né? Porque senão a capacidade de investimento fica bastante limitada. E agora é uma mensagem pessoal minha aqui. Então, dada a situação de vulnerabilidade que se encontra as finanças da Prefeitura de Marília, sugere-se que as medidas a serem tomadas sejam sempre por meio de edição de leis municipais. O auxílio e empenho do conjunto de servidores municipais, com a participação ativa da Câmara Municipal e com amplo esclarecimento público. Ou seja, a situação da Prefeitura Municipal de Marília não era a situação do prefeito de Marília, é a situação da cidade. Se não houver esse foco, se prestar atenção, que isso é um problema a ser compartilhado, ele fica uma mera disputa partidária, não é uma disputa política. Se fosse uma disputa política, é uma preocupação com a polis da cidade. Olha, e disputa também não é a palavra, teria que ser uma discussão política. E isso que está acontecendo. Ou se presta atenção coletivamente, um esforço coletivo para isso, ou a situação fica isolada, um jogando a batata quente na mão do outro. O problema de um jogar a batata quente na mão do outro é que o serviço público, a cidade, vai mal. Veja bem, quando alguém vai bem na gestão de uma prefeitura, não é esse alguém que sai ganhando. A gente já viu vários casos de pessoas muito bem avaliadas e que não foram reeleitas. Vamos pegar a lista do coletivo, por exemplo. Grande herói da Segunda Guerra Mundial. Vai lá, se candidata e perde fragorosamente as eleições. Pode ter caído, ter feito um bom trabalho, um grande serviço para a história, coisa e tal, mas mesmo assim não se viabiliza eleitoralmente. Deixar o processo eleitoral é uma opinião minha, como cidadão, como aquele que se considera um ativista político, preocupado com a cidade, deixar a questão eleitoral para o momento eleitoral. Agora é uma situação a ser resolvida, que interessa a todos. É melhor a gente estar discutindo o aprimoramento da ação pública
do que está discutindo a ausência dela. Esse é um terreno onde ninguém sai ganhando, na minha opinião. Mas isso é uma profissão de fé, porque, no fundo, eu sou um